vocês um bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, que vocês estejam bem, é o que eu desejo. Eu estou bem, Duda, obrigada, certo? E vamos iniciar mais uma aula, certo? Hoje, o conteúdo de hoje, meus amores, é um conteúdo, vamos dizer assim, um pouquinho extenso, certo? Não sei se vai dar tempo nós terminarmos de ver hoje. Por quê? Porque é muita informação para vocês absorverem, certo? Então, se não der tempo hoje, tá bom? A gente termina amanhã. Por quê? A atividade desse conteúdo é bem pequenininha, só é uma página, certo? Mas a explicação é bem grande. Então, não adianta a gente correr e vocês não aprenderem nada, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês. Já enquanto eu vou falando, já podem abrir o livro de vocês na página 262, tá certo? Página 262. Pode sim, Caio, tá? Hoje a gente vai falar de sujeito, predicado, oração e período, certo? Trouxe para vocês alguns exemplos extras, tá certo? Tem no livro, que não tem no livro, desculpa, no caso. 200, acho. 262, certo? 262. Pode falar. Alguém pediu para falar, que está com o nome aí de Iago. Não sei quem é. Ei, tia, Oi. eu tava aqui olhando as minhas notas que minha mãe me deu, aí eu não sei aqui da língua portuguesa. Tia, colocou, foi um 100 aqui, foi? É um 10, meu amor. Ah, 10,0. porque não tem vírgula aqui nenhum. Então é porque a tia esqueceu, tá certo? Mas é um 10, não existe nota 100, certo? Se existisse, Vamos lá, gente, tá bom? Vamos iniciar, o Caio vai ler, depois do Caio, a Duda, e depois da Duda, o Hildson, tá certo? Foram as crianças que me pediram aí para ler. Vamos lá, Caio, vamos iniciar. sujeito, predicado, oração e período. Sorvete, uma delícia gelada. Há 4.000 anos, na China, o leite era uma mercadoria rara. Por isso, a sobremesa predileta da nobreza era uma pasta feita de leite e arroz, que era colocada na neve para solidificar. O principal problema era armazenar neve para o verão em rudimentares caramas, camara- Câmaras. câmaras frigoríficas subterrâneas, com grossas paredes de pedra. No século 16. XVI, quando os chineses já faziam sorvetes de vários sabores adicionados na neve e ao leite, Marco Polo nasceu em 1254, morreu em 1324. Explorador veneziano levou o sorvete para a Itália. Dali, os famosos sucos de frutas congelados alcançaram a França e logo depois o resto do mundo. Muito bem. Então, vocês viram aí, né? É uma história contando um pouco aí como era feito o sorvete lá, né, no século XVI, que os chineses já faziam sorvete, né, com neve. Bem interessante. Mas o texto em si, o livro traz esse texto apenas para tirar um exemplo do texto, certo? Que é essa parte que está grafada aí de azul, que tem assim: o leite era uma mercadoria rara. Nós vamos pegar essa frase apenas do texto, certo? Para entendermos o que é o sujeito, o que é o predicado. Vocês já ouviram falar sobre isso, gente? Sobre sujeito, predicado? Alguém já ouviu falar? Acredito que
Não, né? Ainda não. Mas normal. Vamos começar a entender isso hoje, certo? A Duda, Duda, pode ler, Duda. Tá. O leite era uma mercadoria rara. A frase de destaque acima apresenta basicamente sujeito e predicado. Esses termos são essenciais para a formação da frase. Sujeito, termo do qual se declara algo. Predicado, tudo o que se declara do sujeito. Sujeito, o leite. Predicado, era uma mercadoria rara. Pronto. Vamos aqui só parar um momento, primeiro, para entender o que é o sujeito e o que é o predicado, certo? Depois o Hudson vai ler aí a classificação do sujeito, porque existem vários tipos de sujeito, 5, para ser mais exata. Mas não tem como a gente entender a classificação se a gente não entender o que é o sujeito e o predicado, certo? Em uma frase, meus amores, o sujeito, certo? Vai ser aquela partezinha da frase de quem se fala algo, certo? Não obrigatoriamente vai ser uma pessoa, esse sujeito. Pode ser um objeto, né? Como tem aí, no exemplo, certo? Às vezes pode sim ser uma pessoa, certo? Mas vai ser sobre quem se declara algo. Vou dar um exemplo de uma frase bem simples para vocês. Se eu pego esse livro e eu digo assim, o livro é interessante. Eu estou falando de quem aí na minha frase? O livro é interessante. Eu estou falando sobre o que na minha frase? Sobre o quê? Sobre o livro. Sobre o livro, muito bem, Caio. Então, o livro vai ser o meu sujeito. Por quê? Porque eu estou falando do livro. O predicado vai ser o quê? Tudo que se declara sobre o livro. O que foi que eu declarei sobre o livro? Que ele é o quê? Que ele é. E aí, o que foi que eu declarei sobre o livro? O que foi que eu disse sobre o livro? Que ele é interessante. Que ele é interessante. Então, esse é interessante vai ser o meu predicado e o livro vai ser o meu sujeito. Entenderam, meus amores? Ou Tô entendendo. já dá para começar a entender. Deixa eu ver. Pronto. O João Pedro colocou um exemplo aí no chat, tá certo? Vamos lá pegar o exemplo que o João Pedro colocou, tá certo? Obrigada, João Pedro. Vou pegar o seu exemplo para nós observarmos a frase, tá certo? A professora é ótima. Nessa frase, meus amores, qual é o sujeito? A professora? A professora. Qual é o predicado? É ótimo. É ótima. Deu para vocês entenderem aí a diferença do sujeito para o predicado? Deu, né? Acredito que sim, foi tranquilo. Até agora, tudo tranquilo. Então, o sujeito é sobre quem se declara algo, né? E o predicado é aquilo que fala sobre a pessoa, sobre o objeto da nossa frase. Então, entendido. Só que aí não para por aí. Não adianta apenas a gente saber qual é o sujeito, porque existe uma classificação. O Hudson vai ler e eu vou explicar para vocês, tá certo? Que classificações são essas? São sim. Vamos lá, Hudson. Pode ler. Classificação do jeito. Simples. Um núcleo. Exemplo. O menino ficou feliz. Menino. Um núcleo. E o de baixo? Pode ler até o final aí das classificações, aí depois eu vou explicar, tá? Composto. Dois ou mais núcleos. Exemplos. Lelê e o tio se divertiram a valer. Lelê, tio. Depois, dois núcleos. Muito bem. Oculto. Oculto ou definencial. Desinencial. Está subentendido na terminação do verbo
ou no contexto da frase. Exemplos: fizemos uma bonita festa. Interminado, não sequer determina. Exemplo: comeram toda a ceia. Inexistente, oração sem sujeito. Ocorre com verbos impessoais. Exemplo: choveu durante o jogo. Fenômenos da natureza. Eu vejo? Pode ler. É só a continuação dos exemplos. Fenômenos da natureza. Exemplo: vento demais. Exemplo: vento demais naquela noite. Ventou demais naquela noite. Verbos: ser, estar, fazer e. Indicado o tempo ou clima. Exemplos: é tarde, estava quente, faz muitos anos. Haver, o sentido de existir. Exemplo: há muitas flores no jardim. Muito bem, Hudson, obrigada. Então, vamos lá. Pode, tá, Caio? Só depois que eu explicar o sujeito, aí você vai ler, tá? Aí vamos lá, gente. Então, vocês já entenderam, meus amores, o que é o sujeito. Agora, o Hudson leu aí que existem 5 classificações. Existe uma classificação que é chamada de sujeito simples. Esse é o mais fácil. Por quê? Quando é que eu vou dizer que o sujeito é simples? Quando eu tenho apenas um núcleo, ou seja, um sujeito. Se eu digo, a menina é esforçada. O meu sujeito é quem aí nessa frase? A menina é A esforçada. menina. A menina. Tem mais de um sujeito aí? Ou só tem um sujeito? Um núcleo. O núcleo é a parte mais importante, tá? Quando eu digo a menina é esforçada, o núcleo é menina. Pronto, tem mais de um sujeito ou tem apenas um sujeito? Tem apenas um. Tem apenas um, que é menina. Então, eu chamo esse sujeito aí de sujeito simples. Quando eu tenho apenas um núcleo, né? Na minha frase, o sujeito vai ser simples. Agora, se eu dissesse assim, a menina e o menino são inteligentes. A menina e o menino são inteligentes. Qual seria aí o sujeito dessa frase? A menina e o menino são inteligentes. Qual seria o A sujeito? menina e o menino. A menina e o menino. Nesse caso, eu tenho só um núcleo ou eu tenho dois núcleos? Dois núcleos. Dois, né? Que é menina e menino. Então a classificação já muda, já não vai ser sujeito simples, vai ser sujeito composto, porque eu tenho menina e menino. Entenderam até aí? Esses dois tipos são os mais fáceis. Sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, dois ou mais. Tá certo? Entenderam até aí? Porque daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos que não estão no livro para vocês responderem. Tá certo? Eu entendi, tia. Ótimo, Entendi. meus amigos. Pronto. Entenderam essa Então, parte? gente, entendi. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai para 3 tipos de sujeito, que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, não é difícil, tá certo? É um pouquinho mais complicado, mas dá para entender tranquilamente, tá certo? Temos aí o sujeito oculto. Vou dar uma dica para vocês, certo? O exemplo que tem no livro é: fizemos uma bonita festa. Por que é que eu chamo esse sujeito aí de oculto? Quando eu digo assim, fizemos uma bonita festa. Quem seria o sujeito dessa frase? Vocês conseguem identificar? Fizemos uma bonita festa. Fizemos. Fizemos. Tem aí o verbo, né? Que é fizemos. Só que quando eu digo fizemos uma bonita festa, eu digo o quê? O sujeito seria nós, como o João Pedro colocou aí no chat, porque ficaria como a frase: nós fizemos uma bonita festa. Então, por que é que o nome é oculto, gente? Porque é como se o sujeito estivesse realmente oculto, escondido, certo? Poderia ser, nós fizemos uma bonita festa? Poderia, mas a frase tem apenas fizemos uma bonita festa. Mas eu sei que o sujeito é nós. Vou dar outro exemplo de sujeito oculto. Fiz
uma bonita festa. Fiz uma bonita festa. O sujeito seria qual aí? Fiz uma bonita festa. E aí? Eu. Eu. Muito bem. Eu fiz uma bonita festa. Então, o nome já diz tudo. Oculto. O sujeito está escondido, mas eu sei que seria eu, no caso dessa frase, e no caso da frase que o livro dá, seria nós. Entenderam? Se tivesse aí na frase, eu fiz uma bonita festa, não seria mais oculto, seria simples, né? Porque o eu estaria escrito ou nós. Mas como ele não está escrito, eu chamo de sujeito oculto. Deu para entender ou não, gente? Se não deu para entender, deu, né? tia. Ótimo. Porque nós vamos ter aí o sujeito indeterminado, que muita gente confunde o oculto com o indeterminado. O oculto, ele só não aparece na frase, mas a gente sabe que seria eu ou nós. Mas prestem atenção aí no indeterminado. O exemplo que o livro de vocês dá é o seguinte: comeram toda a ceia. Por que é indeterminado? Porque quando eu digo assim, ó, comeram toda a ceia, eu sei quem foi que comeu? Dá para saber quem foi? Não. Não, Não. Eu sei que alguém comeu toda a ceia. a ceia. Outro exemplo, quando eu digo assim, roubaram uma loja. Exemplo, roubaram uma loja. Nesse caso, seria oculto ou indeterminado? O que é que vocês acham? Eu acho que é indeterminado. É indeterminado, porque roubar. Alguém roubou, só não sabe-se quem. Entenderam a diferença aí do oculto para o indeterminado? Sim. Ótimo, ótimo. E a gente ainda tem mais um tipo, que na verdade é o inexistente. O que é isso, tia? Inexistente é algo que não existe. Então, tem algumas frases, vocês vão se deparar com algumas frases que não vão ter sujeito. Que é o sujeito inexistente, que é uma oração sem sujeito. Quando eu digo assim, choveu a noite inteira. Tem sujeito aí nessa frase? O que vocês acham? Não. Não. Muita gente pode pensar que é o choveu. Mas sempre que for um fenômeno da natureza, não tem sujeito. Certo? Trovejou, certo? A noite inteira. É uma oração sem sujeito. Sempre, gente, que a gente não puder conjugar o verbo, vai ser oração sem sujeito. Por exemplo, choveu. A gente não pode dizer eu choveu, tu choveste, ele choveu. Não existe essa conjugação. Então, aí existe uma oração sem sujeito. Certo? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou apresentar a tela para vocês. Certo? E vocês vão me dizer, vocês vão fazer uma atividadezinha rapidinha, certo? Ah, não tem no livro, tá certo, gente? Essas frases eu trouxe, são frases para vocês observarem. Sujeito e predicado. Primeira frase, gente. Sônia adora livros de aventura. Me digam aí, certo? Qual é o sujeito dessa frase? Sônia adora. Sônia. É a Sônia. É a Sônia. E o predicado é todo o resto da frase, tá? Adora livros de aventura é o predicado. Mas o que eu quero saber de vocês é qual é o tipo de sujeito aí. Sônia adora livros de aventura. Qual a classificação desse sujeito? Simples. Simples, muito bom. Próximo. Gente, podem falar no microfone porque eu não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Próximo. Carla e Hélio são amigos inseparáveis. E aí, gente, quais sujeito? Carla e Hélio, certo? Carla é o sujeito e Hélio é o sujeito. E aí, qual a classificação? Eu tenho dois núcleos. É o quê? Composto. Composto. Sujeito
Posto. Muito bem. Próxima frase. Fui embora cedo. E aí, gente? Fui. Deixa eu ver aqui o chat. Fui. Vou olhar o chat, tá? Fui embora cedo. Nesse caso. E aí, gente? Sujeito oculto, eu. Muito bem. Sujeito oculto, eu. Isso mesmo, João Pedro. Parabéns. Outra pessoa também colocou aqui a dúvida, né? Muito bem. Então, é eu, né? O sujeito oculto, porque não está escrito, como vocês podem ver, na frase. Eu sei que é eu, mas ele não está escrito. Agora, a próxima frase. Roubaram uma loja de calçados. E aí? Qual a classificação aí desse sujeito? O sujeito aí é o quê? Vocês sabem? Indefinido. Indefinido. Quase, não é indefinido. É parecido com indefinido, é indeterminado, tá certo? Indeterminado. Por quê? Porque a gente sabe que alguém roubou, mas não sabe quem. Então é indeterminado. E a última frase é: trovejou a noite inteira. E aí, gente? Não tem sujeito. Não. Inexistente. Sujeito inexistente. Muito bem. Ou oração sem sujeito. Tia. E aí? Simples, fácil, alguma dúvida para a gente? Tia, em que Já que a mais gente pode- Não sei. Página 263. Ei, tia. Pode falar, Kaique. A tia tem como me explicar, já que eu não aprendi, me explicar núcleo do sujeito e só o núcleo? Eu não entendi. Então, o núcleo, Kaique, é a parte mais importante. Quando eu digo assim, ó, a menina caiu. Vou dar um exemplo bem simples. A menina caiu. O sujeito é a menina. O núcleo é a palavra menina. Tá certo? Deu para entender? Quando eu digo assim, a menina e o menino, quais são os núcleos? Menina, menino. Certo? Ok, meu amor? Ok, e o núcleo do sujeito, tia? O núcleo do sujeito é exatamente isso. Quando eu digo a menina, o sujeito é a menina, o núcleo é apenas a palavra menina. Entendeu? Tá certo, obrigado, tia. Por nada, meu amor. Tá difícil, gente? Tenho certeza que deu para entender, né? Pronto, pronto, né? Que bom. Quem está com dificuldade, gente, à medida que a gente for fazendo atividade, tá certo? Vocês vão entendendo. Hoje eu só quero trazer para vocês a definição, a classificação do sujeito e a classificação de predicado, certo? Mas a gente só vai passar agora para o predicado, né? Se o sujeito tiver ficado claro. Gente, eu estou vendo aí que algumas pessoas estão com dúvida, mas eu quero saber em que vocês estão com dúvida. Não tenho como explicar o conteúdo todo do início, né? Até porque não dá nem tempo. Mas qual a dúvida de vocês? Que eu explico novamente. Em que parte vocês ficaram com dúvida? Me digam aí que eu explico. Tá certo? Me digam aí. Certo? Que eu vou explicar a parte que vocês não entenderam. Certo? Mas basicamente é isto, tá certo? O sujeito é sobre quem se fala, não necessariamente uma pessoa. Pode ser um objeto, certo? Também. Ou uma pessoa, ok? Ou um lugar, ok? O predicado é tudo que se fala sobre aquilo. Aí, recapitulando, nós temos 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado e a oração sem sujeito, que é quando nós não temos o sujeito. Tá certo? E aí, gente? Alguma dúvida? Amanhã, eu achava que hoje ia dar tempo nós vermos, certo? Os tipos de predicado também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe alguns exemplos
para que vocês vejam os tipos de predicado, que são 2, certo? Que a gente vai estudar, mas não vai dar tempo. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Vou passar para vocês, vamos dizer assim, treinarem, tá certo? Uma questão apenas, só uma questão, com algumas frases, certo? Para vocês classificarem o sujeito, tá certo, gente? Não vai ter atividade no livro, certo? A atividade do livro é só uma página, mas vai ser feita só quando eu acabar de explicar todo o conteúdo, certo? Então, a atividade vai ser no caderno, uma questão sobre a classificação dos sujeitos. Amanhã nós vemos o restante do conteúdo. Pode falar, Thaís. Caso que eu tenho uma viagem para fazer agora, tia, depois você tem como avisar para as outras professoras Tem. que eu vou perder a Mas aula. você não vai assistir às outras aulas, né? Caso que eu tenho uma viagem importante para mim. Tudo bem, meu amor. Gente, então é isso, tá certo? Vou deixar a correção da página 261 no Google Sala de Aula, sobre o texto, né, que nós lemos ontem, e essa questão de fixação para vocês copiarem no caderno. Um beijo, meus amores. Vocês podem ir, tá certo? Para o intervalo, certo? Amanhã a gente continua. Correto, Duda. É isso mesmo. Tchau, tia. Tchau, gente. Beijos. Até amanhã. Amanhã a gente continua com esse conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, Podem tia. ir para o intervalo. 8h50 vocês voltam para a próxima aula. Beijos. Tchau. Oi. Então, quando a senhora vai disponibilizar a atividade? Vou disponibilizar, meu amor, tá certo? Lá no Google Sala de Aula, a correção da página 261, Ou depois? agora. Mas aí você pode ver só no final das Obrigada. aulas, tá certo? Por nada. Eu vou começar a digitar agora e enviar para vocês, tá certo? Aí você pode ver agora ou você pode ver no final da aula, tá bom? Tchau. No intervalo para fazer. Isso. Obrigada. Se quiser usar o intervalo, aí você pode usar, tá bom? Beijos. Tchau. Até amanhã.